Brasileiro é preso em Massachusetts por dirigir sem licença e porte ilegal de arma de fogo. 2 brasileiros foram encontrados mortos nos Estados Unidos nos últimos dias. Texas anuncia a construção de acampamento militar em Eagle Pass para sediar operações fronteiriças. Grupo empresarial do Mato Grosso visita Miami em busca de acordos e parcerias comerciais. E tem fundação disponibilizando bolsas de ajuda financeira para brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos. São 10 bolsas no valor total de $7 mil cada uma. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando de um brasileiro que foi parado por um policial à paisana apenas para verificação rotineira, mas acabou preso em Massachusetts. É que dentro do carro dele tinha uma arma de fogo escondida no banco de trás do condutor. O brasileiro não tinha licença para andar armado e nem carteira de motorista. O brasileiro detido foi identificado como Thales Provete de Faria, de 33 anos. Ele estava dirigindo uma BMW pela principal avenida de Barnstable quando uma viatura paisana sinalizou para que o brasileiro parasse. Enquanto um policial verificava o passaporte, outro agente vasculhou o carro e acabou encontrando uma arma de fogo escondida na parte de trás do banco do motorista. Os policiais tiveram que usar um aplicativo de tradução de idiomas para pedir explicações ao brasileiro sobre a pistola semiautomática. Thales informou que a arma não pertencia a ele e que tinha sido encontrada por um amigo. O brasileiro não possuía licença de porte de armas e nem carteira de motorista. O mineiro acabou preso e levado para a delegacia da região. Ele pagou fiança e aguarda a investigação em liberdade. E ainda falando sobre Massachusetts, notícias da morte de brasileiros na região mobilizaram a nossa comunidade do estado. É que só nos últimos dias as autoridades confirmaram que 2 brasileiros foram encontrados mortos. Um deles é o Luciano Lopes de Souza, de 38 anos. Ele era natural de Mantenópolis, no estado do Espírito Santo, e foi encontrado morto em Martha's Vineyard, onde morava há 9 anos. A polícia ainda investiga as circunstâncias dessa morte. O outro brasileiro encontrado morto no estado foi identificado como Anderson Luiz. Ele teria tirado a própria vida dentro da empresa onde trabalhava em Cape Cod e o corpo foi descoberto por colegas. Conhecidos de Anderson teriam divulgado que ele passava por problemas severos familiares. Agora a gente pede ajuda da nossa comunidade para uma família brasileira que mora em New Jersey. É que o filho deles, de apenas 5 aninhos de idade, foi diagnosticado com leucemia. O Benjamin Coelho está sendo submetido ao tratamento de quimioterapia, mas o problema é que a família não tem plano de saúde. Ele está internado no Hospital Pediátrico Israelense de Newark desde o dia 6 de fevereiro. Amigos abriram uma conta online para arrecadar fundos para o tratamento e para a internação também. Para colaborar, basta procurar na internet com o título Help Benjamin Fight Leukemia. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre imigração. É que o governo do Texas anunciou que o Departamento Militar do Estado vai construir um acampamento base em Eagle Pass. A cidade fronteiriça virou o centro da discussão sobre as travessias ilegais do México aqui para os Estados Unidos, depois de bater consecutivos recordes na apreensão de imigrantes. O governador Greg Abbott fez o anúncio do chamado acampamento base ao lado dos oficiais da Guarda Nacional do Texas e explicou que a construção vai sediar o comando de todas as operações para melhorar a segurança na fronteira e, ao mesmo tempo, abrigar até 1.800 soldados e potencialmente expandir para acomodar 2.300 se o Estado tiver necessidades crescentes. De acordo com as informações dadas na coletiva de imprensa, o acampamento está sendo erguido em um terreno de 80 acres em Eagle Pass, a comunidade fronteiriça que se tornou o centro de uma luta contínua entre os líderes estaduais e o governo federal sobre a fiscalização de imigração. Abbott disse que a primeira fase da construção da nova instalação deve ser concluída em abril e que o impacto financeiro do projeto seria mínimo porque permitiria aos membros da Guarda Nacional operar a partir de um só local, ao invés de hotéis e outras instalações espalhadas por diferentes áreas.
Ele acrescentou que isso permitirá ao Estado consolidar forças e acumular um grande exército em uma área estratégica. Segundo dados do governo do Texas, as travessias ilegais na fronteira já caíram na região. O governador atribui isso aos esforços de segurança fronteiriça, como instalação de barreiras e aumento da presença militar. Depois do intervalo, o secretário de Estado norte-americano vai ao Brasil para discutir acordos bilaterais. E Fundação Brasileira abre inscrições para ajudar alunos de intercâmbio a pagar os custos de vida nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken viajou hoje rumo à América Latina para cumprir uma agenda diplomática. A primeira parada será no Brasil. O chefe da diplomacia norte-americana vai se reunir com o presidente Lula em Brasília. Os dois líderes devem falar sobre acordos bilaterais, mudanças climáticas, desigualdade, melhorias da governança global e também, claro, a pauta da reunião do G20. Blinken e Lula devem discutir também a crise diplomática entre Brasil e Israel. No final de semana, durante a visita ao Cairo, no Egito, o presidente brasileiro criticou Israel. Lula comparou a ofensiva na faixa de Gaza com o Holocausto, o extermínio de judeus pelos nazistas. Em resposta, Israel declarou Lula persona non grata no país e exigiu um pedido de desculpas. Depois do Brasil, Blinken deve seguir viagem para a Argentina para se reunir com o presidente Javier Milei e discutir acordos bilaterais. E aqui nos Estados Unidos, o final de semana foi marcado por um evento chocante. Uma marcha organizada por um grupo neonazista nas ruas de Nashville, no Tennessee. O grupo, formado por dezenas de homens, marchou usando blusa vermelha e calça preta enquanto segurava bandeiras com a suástica. Eles andaram por vários quilômetros sem serem interrompidos e concluíram a caminhada chegando à frente do Capitólio Estadual. O republicano Steve Gill diz que os homens não têm conexão com qualquer coisa que pertença a Nashville e condenou a marcha. Ele disse que o grupo Blood Tribe foi formado por um veterano de guerra e que tem células espalhadas por todos os Estados Unidos. Em um movimento contra a marcha, o deputado democrata Justin Jones disse que os moradores do Tennessee não devem temer a esse ou outro grupo que dissemina ódio e culpou os legisladores republicanos por leis estaduais que permitem a proibição de judeus adotarem crianças na região. Segundo ele, esse tipo de medida abre espaço para marchas chocantes como a deste final de semana. When they pass laws making it so that Jewish couples could not adopt children and justifying that, you welcome Nazis here. O republicano rebateu, disse que nenhum morador do estado concorda com grupos neonazistas e que o que aconteceu não tem a ver com as leis aprovadas no Tennessee. Em uma rede social, o governador do estado, Bill Lee, escreveu: "O nazismo e o antissemitismo nunca devem ser tolerados de forma alguma. À medida que o povo judeu em todo o mundo continua a enfrentar perseguições, o Tennessee permanece inabalável no nosso apoio à nação de Israel e a seu povo." A Universidade de Yale, em Connecticut, pediu oficialmente desculpas por seu papel e laços históricos com a escravidão. Há 4 anos, a instituição vem pesquisando o passado, as relações com a escravatura e divulgando todas as descobertas. A retratação histórica foi emitida no final de semana, depois que estudos e pesquisas apontaram inúmeras descobertas, como a ligação dos fundadores da Universidade de Yale com o comércio de pessoas escravizadas no passado. As pesquisas apontaram ainda que os escravos participaram da construção do Connecticut Hall, o prédio mais antigo do campus da universidade, e revelaram também que uma união de líderes, educadores e cidadãos de New Haven e da universidade impediram a criação da primeira faculdade para jovens negros em 1831. Todas as descobertas desse período foram reunidas em um livro da universidade chamado Yale and Slavery History. Com a publicação, a universidade resolveu emitir esse pedido oficial de desculpas. Nos últimos anos, um número crescente de instituições tem se desculpado formalmente por seu passado histórico de escravidão nos Estados Unidos.
Atenção Comunidade, uma fundação filantrópica brasileira, abriu inscrições para ajudar alunos de intercâmbio a pagar custos extras nos Estados Unidos. Isso inclui moradia, alimentação, material didático e outras despesas que pesam no bolso dos estudantes. Os detalhes você confere agora com a nossa repórter Carolina Camargo. São 10 bolsas no valor total de $7 mil cada uma, que vão ser destinadas apenas a alunos brasileiros que foram aprovados ou já estejam cursando uma universidade nos Estados Unidos durante o ano letivo de 2024 para 2025. A verba vai servir como ajuda de custo dos estudantes para itens como compra de livros e alimentação, por exemplo. Entre os requisitos, além de ser cidadão brasileiro, o estudante tem de ter residência fixa nos Estados Unidos e ter sido aceito ou estar cursando um programa de graduação ou pós-graduação que seja presencial em uma instituição de ensino competitiva. Os escolhidos terão de comprovar regularmente a frequência nas aulas. O processo seletivo é feito através da análise do currículo, transcrição de notas, carta de aceitação ou prova da matrícula e de 3 textos escritos em inglês pelos candidatos. Uma comissão escolherá os finalistas. No site da Fundação é possível conferir todos os detalhes e regras. Este já é o 6º ano que a Garcia Family Foundation for Art, Culture and Education promove o programa de bolsas de estudo. As inscrições vão até 25 de abril. Os selecionados vão ser anunciados no dia 10 de julho. No final do meu primeiro ano, eu apliquei para a bolsa Living Expenses da Garcia Family Foundation, que cobria os custos de vida, que seria a passagem aérea, a alimentação, o transporte, todos esses custos adicionais que não são cobertos pela bolsa da faculdade. E graças a Deus eu pude retornar para a faculdade no meu 2º ano, que era uma grande preocupação minha. Então, assim que eu cheguei aqui, eu acabei me colocando em uma posição muito difícil, com 3 empregos, para poder conseguir conciliar todos os gastos e não desistir desse sonho. Então, com a Garcia Family Foundation e com essa ajuda dessa bolsa, eu posso me tranquilizar e focar nos meus estudos, que é o que eu de verdade vim aqui fazer, sem ter que me preocupar em dividir meu tempo com 3 empregos, provas e tudo mais. Então, uma ajuda incrível que tem feito toda a diferença e que praticamente mudou a minha experiência, a minha perspectiva na faculdade, porque agora eu posso, de fato, ter uma vida de estudante sem me preocupar com nada mais. No próximo bloco, o Grupo Empresarial do Mato Grosso visita Miami em busca de acordos e parcerias comerciais. E a Casa Branca anuncia plano ambicioso para limpar a água potável do país e trocar tubulações. O Brasil é o principal parceiro comercial da Flórida. Os negócios bilaterais costumam movimentar por ano mais de $20 bilhões. Por causa disso, cada vez mais brasileiros querem internacionalizar seus produtos. Já são mais de 10 cidades brasileiras parceiras do estado da Flórida. Agora foi a vez de um grupo empresarial da cidade de Sinop, no Mato Grosso, a visitar Miami em busca de negócios. A reportagem é da Cone Rocha. O encontro aconteceu nessa churrascaria de Miami Beach e reuniu mais de 100 convidados. Entre eles, 29 membros da Unesim, União das Entidades da cidade de Sinop, no Mato Grosso. A ideia foi reunir esses líderes da cidade mato-grossense com empresários brasileiros de Miami para construir novas parcerias comerciais entre as duas cidades. Nós estamos aqui verificando oportunidades de negócios, de investimentos para os nossos representados, mas também procurando aqui fortalecer, criar relações, canais de negócio com empresários, com investidores, com segmentos de mercado de Miami, para poder fortalecer essas relações, criar realmente esse relacionamento bilateral, empresarial, comercial, tecnológico, troca de informações, enfim, networking fortalecido para os dois lados. Autoridades de Sinop e representantes de entidades importantes da Flórida, como Sister Cities de Fort Lauderdale e a Apex, prestigiaram o evento. Eu estou muito contente de poder estar aqui em nome da Apex Brasil, enfim, para interagir, conversar e alinhar projetos que possam ser úteis para o Brasil, para o Mato Grosso e para Sinop.
Sinop é uma terra que recebe gente de todo mundo e nessa troca de experiência em vários segmentos, turismo, inovação, mercado imobiliário, commodities, mercado, não importa qual seja elas, eu tenho certeza que vão nascer bons frutos e ficamos felizes de estar aqui falando um pouco mais do Brasil, um pouco mais de Sinop especificamente. E não é à toa que os olhos desses empresários brasileiros estão voltados para Miami. Nos últimos anos, a cidade tem despontado como um dos lugares americanos mais atrativos para fechar negócios. Não apenas porque oferece oportunidades de parcerias em diferentes setores, mas porque aqui a cultura é muito mais receptiva para os empreendedores latino-americanos. A Fundação Kauffman, por exemplo, classificou Miami como a número 1 para startups e novos negócios. Principalmente para o Brasil, que é o maior parceiro comercial da cidade e do estado da Flórida. Movimenta anualmente cerca de 22 bilhões de dólares em transações comerciais. E agora, com essa conexão Sinop e Miami, esses negócios devem crescer ainda mais em 2024. Sinop ele tem uma mente de empreendedorismo. Então, essa cidade, conectando aqui com Miami, que Miami também tem bastante essa característica, é a porta de entrada para muitas pessoas de outros países para começarem os seus negócios e entenderem como é que é os Estados Unidos. Eles têm o sonho e eles fazem acontecer. Então, esse mindset é o que a gente está precisando aqui para fazer mais, para a gente fazer realmente essa cidade, esse estado da Flórida acontecer. O primeiro dia de atividades da Delegação Brasileira do Mato Grosso foi apenas o começo de uma semana que promete reforçar ainda mais as conexões bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Joe Biden anunciou novos esforços para limpar a água que sai das torneiras das casas aqui nos Estados Unidos. Ele anunciou um pacote de quase 6 bilhões de dólares que será destinado para estados, territórios e tribos para limpar a água potável e melhorar águas residuais e saneamento. Isso seria feito através da substituição de tubos de chumbo que levam a água até as casas e também da remoção de contaminantes presentes na tap water. Em todo o país existem mais de 2,2 milhões de quilômetros de tubos subterrâneos que transportam água potável e mais de 16 mil estações de tratamento para águas residuais. Mas o sistema está recebendo notas baixas de avaliação há décadas, com muitos casos de contaminação que tornam a água potável impura para o consumo. A Agência de Proteção Ambiental diz que os problemas se devem à falta de investimento. O repasse, segundo a Casa Branca, vem da legislação bipartidária que em 2021 destinou 50 bilhões de dólares para melhorar a infraestrutura hídrica do país. Os dispositivos eletrônicos já tomaram conta do nosso dia a dia e o uso dos relógios que prometem monitorar a nossa saúde é cada vez mais comum. Mas muita gente se pergunta, será mesmo que esses equipamentos inteligentes conseguem fazer esse monitoramento com precisão? Quando se trata da sua saúde, conhecimento é poder. Tracking our health is very important. A cardiologista Lexi Mera, do Centro Médico Wexner, em Ohio, diz que as visitas médicas de rotina podem ajudar, mas ter dispositivos inteligentes como smartwatches é sim uma mão na roda. There's some trackers that only check your step count. Existem alguns rastreadores que apenas verificam a contagem de passos, mas há outros que podem avaliar a qualidade do sono e até a frequência cardíaca, diz a médica. Ela explica que essa pode ser uma boa ferramenta para ajudar a monitorar a saúde, especialmente daqueles com problemas subjacentes. Tenho pacientes que colocamos monitores por um mês inteiro e não conseguimos encontrar nada por problemas de frequência. E quando eles estão com esses dispositivos, como os relógios, somos capazes de descobrir mais, diz a especialista. E não para por aí. Esses dispositivos também podem ajudar a alertar uma pessoa sobre uma condição potencialmente perigosa chamada fibrilação atrial ou ritmo cardíaco anormal. Um problema que, se não for diagnosticado cedo, aumenta o risco de uma pessoa ter um AVC. Mas os especialistas alertam. Embora os smartwatches sejam úteis, não devem ser uma ferramenta principal de cuidado de saúde de alguém. Esse aliado não pode substituir as visitas de rotina ao seu médico.
Depois do intervalo, a Azul anuncia suspensão temporária de voos para a Flórida a partir de 1º de março. E tem os detalhes da tempestade que afeta a Califórnia, deixando 37 milhões de pessoas em alerta. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. A companhia aérea Azul anunciou que vai suspender temporariamente os voos para a Flórida. Com isso, atenção! A partir de 1º de março, não haverão mais as rotas de BH e Recife para Orlando e Fort Lauderdale. Segundo a empresa, essa paralisação de voos, tão importantes para a nossa comunidade brasileira que vive na Flórida, deve durar até o final do mês de maio. A companhia reforça que outros itinerários com a ligação entre Estados Unidos e Brasil seguem em operação normalmente. Embora a Azul não tenha fornecido detalhes sobre a suspensão desses voos, sites de notícias especializadas especulam que se deve aos atrasos globais na entrega de novas aeronaves. Gigantes do setor como Boeing e Airbus vêm sofrendo escassez de componentes para a produção de aeronaves desde a pandemia. E uma intensa tempestade de chuva e ventania está atingindo o estado da Califórnia desde domingo. 37 milhões de pessoas ainda estão sob alerta e a previsão é de que esse mau tempo só comece a melhorar a partir de amanhã. A chuva intensa devastou várias regiões da Califórnia. Em San Diego, as marcas da tempestade e da inundação ainda estão visíveis. A FEMA, a agência que equivale à Defesa Civil do Brasil, declarou área de desastre para poder encaminhar fundos federais. No condado de Sonoma, a água subiu até a cintura. Os moradores de Santa Bárbara e do Vale de Sacramento receberam alerta de saída imediata por causa de deslizamentos de terra e inundações. Parte da Rota 84 no condado de Alameda desabou, colocando em risco os motoristas da região. 37 milhões de pessoas ainda estão em alerta. Esse mau tempo já está atingindo Los Angeles com a mesma força destruidora que devastou outras áreas da Califórnia. A ordem é evitar sair de casa. Please stay away from the creeks. They're absolutely dangerous. Por favor, fiquem longe dos riachos. Eles são absolutamente perigosos. A água flui rapidamente e o que não queremos é que alguém se machuque, ou pior, morra porque caiu nessa corredeira, disse o sargento Ethan Rexdale, do Departamento de Polícia. Os meteorologistas disseram que a costa oeste foi novamente atingida por um rio atmosférico perigoso. É o terceiro sistema em menos de 2 meses que carrega grandes chuvas e ventos. Essa tormenta de agora deve passar mais rápido do que as primeiras tempestades que atingiram a Califórnia e mataram 9 pessoas. A previsão é que o tempo comece a melhorar a partir de amanhã. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em parte do país. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 26, máxima de 37. Nova York, sol, entre nuvens, a máxima de 44. Norfolk, a mesma coisa, a máxima é de 50, mínima de 31. Atlanta, tempo encoberto. Já na Flórida, a gente tem o sol brilhando aí, mas a máxima de 71 não passa disso e a mínima de 43. New Orleans, sol entre nuvens e Houston, tempo encoberto também, Evelyn. Em Brownsville, sol entre nuvens, mínima de 67. Em San Antônio, mínima de 61. E em El Paso, mínima de 46. A gente vê que a mínima vai reduzindo conforme vai para a costa oeste. Em Albuquerque, mínima de 36, aparecendo bastante o sol ao longo do dia. Já em Phoenix, no Arizona, 50 de mínima. Em Los Angeles, na Califórnia, olha só como a gente está falando da tempestade, continua chovendo, gente, amanhã. Em São Francisco também, nessas ambas áreas aí a previsão é de pancada de chuva, sol, nuvem, um tempo bastante confuso. Mas já em Las Vegas, como mostra o mapa, nem o sol aparece, 48 de mínima, todo mundo com atenção nessas áreas. E hoje, mudando de assunto, aqui nos Estados Unidos é o Dia Nacional de Amar o Seu Pet, uma data criada para chamar a atenção para os cuidados com os animais. Além disso, sabia que estamos no mês de conscientização sobre saúde dos bichinhos idosos? É o Fevereiro Roxo. A partir dos 7 anos, eles já são considerados idosos e o envelhecimento dos pets é bastante semelhante ao nosso. Aos poucos, o metabolismo diminui, as patas perdem firmeza, os olhos não enxergam mais tão bem, e algumas doenças podem começar a aparecer.
Mas pouco se fala sobre os problemas neurodegenerativos que surgem com a idade dos animais. Eles estão cada vez mais comuns. Estudos mostram, por exemplo, que o Alzheimer acomete de 18% a 35% da população de cães, a maioria dos casos nos animais acima de 12 anos. O mesmo acontece com os gatos. E sinais como ansiedade excessiva podem ser um alerta. Segundo os veterinários, embora não haja uma fórmula infalível para evitar doenças neurológicas, cuidados preventivos podem fazer a diferença. Alimentação balanceada, exercícios regulares, controle de peso, visitas veterinárias periódicas e estímulo mental são fundamentais. Além disso, proporcionar um ambiente livre de estresse e garantir descanso adequado são essenciais para a saúde do pet. É importante lembrar que, ao menor sinal de alerta, é preciso levar os animais a um veterinário. Aqui nos Estados Unidos, o dia de hoje, 20 de fevereiro, é o National Love Your Pet Day, uma data criada exatamente para isso. Chamar a atenção dos tutores sobre a importância de dar amor extra aos nossos amigos de quatro patas, sem negligenciar os cuidados com a saúde deles. Bonita e importante essa matéria, né, Evelyn? Afinal de contas, quem ama cuida, né? Com certeza, e os bichinhos a gente tem que prestar atenção mesmo. Eu tenho uma que tá ficando bem velhinha, ela já apresentam sinais, assim, de Alzheimer, então tem que cuidar, dar bastante amor pra eles, porque é o que eles nos dão a vida inteira, né, Ruth? Eles só dão isso. Amor. E eles não sabem dizer o que tá passando, o que tá sentindo, então depende da gente. A gente tem que prestar atenção e acompanhar e ficar de olho nesses nossos sinal é importante. Coraçõezinhos aí pequenos, né? É isso. Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina com esse recado importante. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, pessoal, mas não sai daí porque tá chegando mais um episódio de Jezabel. Uma boa noite. Boa noite.